São 5h18 e a gente falou agora há pouco sobre o início da vacinação aqui em São Paulo para os moradores de rua acima dos 60 anos de idade. E a gente vai conversar aqui na Band News FM com um personagem importantíssimo na história recente de combate à pobreza, né, de melhoria da qualidade de vida desses moradores de rua, o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Padre, é um prazer falar com o senhor aqui na Band News FM. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, uma saudação a todos, muito bom falar com você e com todos. É uma alegria para nós, padre, saber que essas pessoas, pelo menos as que têm mais de 60 anos, esses moradores de rua, essas pessoas começaram a ser vacinadas. Eu queria, e aliás o senhor também entrou na lista, né? Foi vacinado hoje, faz parte desse recorte que começou a ser vacinado agora, então é uma felicidade para nós também. Agora, o senhor se tornou recentemente, novamente, personagem do noticiário pelas ações misteriosas da Prefeitura de São Paulo em alguns viadutos, né? Aquela colocação de pedras. Então eu queria juntar os dois assuntos, porque o senhor há de entender que os dois assuntos estão muito ligados, né? Nós passamos por todo mundo passou por um ano muito difícil. Aliás, esse longo ano não acabou ainda, esse ano da Covid, do coronavírus. E a situação dos moradores de rua ficou muito mais complicada e muitos moradores de São Paulo passaram a ser moradores de rua nesse período. Com base na experiência que o senhor tem, eu queria que o senhor falasse um pouco da situação dos moradores de rua hoje em São Paulo, para além até da vacinação, mas essa questão da falta de recursos, da falta de carinho, de um olhar das pessoas também. Padre, por favor. Então, a população de rua é crescente e é uma população que cresce, sendo que no último censo da Prefeitura de 2019 apontou um crescimento de 53%. E nós sabemos que os dados do censo eles estavam aquém da realidade. Hoje nós chegamos a ter mais de 30 mil pessoas vivendo pelas ruas da cidade de São Paulo. E esse crescimento é um crescimento exponencial no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Florianópolis, em Natal, em Salvador. Então, em todas as grandes cidades brasileiras, a população de rua cresce pelo desemprego, pelo o término do auxílio emergencial, pela falta de proteção social, porque as pessoas estão procurando uma resposta a uma circulação de gente pelo Brasil, aumento do número de mulheres com crianças, de pessoas que estão ficando desalojadas, que não têm para onde ir. Todos os dias, na convivência com as pessoas em situação de rua, eu encontro pessoas que estão chegando em São Paulo. Hoje, a vacinação começou no espaço de convivência São Martinho de Lima. Antes da pandemia, num mês, passavam lá pela primeira vez 4 mil pessoas. A partir da pandemia, estão passando por mês, pela primeira vez, 8 mil pessoas. É um aumento espantoso dessa população que não tem onde ficar e que, muitas vezes, o chamado poder público dá respostas muito institucionais e respostas de tutela. Por isso, tem tanta gente nas ruas. Qualquer um de nós, andando pela cidade, ou qualquer cidade que for grande, vai perceber que o aumento da população de rua é visível. O senhor se referia ao último censo, se não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, em torno de 24 mil pessoas, isso antes da pandemia. Como o senhor falou em um aumento de cerca de 50%, não dá para a gente cravar, e ainda com chance de estar errado, né? Para baixo, 36 mil, mais ou menos, pessoas só na cidade de São Paulo. Agora, Padre Júlio, mesmo antes da pandemia, né, e eu morei muito tempo no centro da cidade de São Paulo, gosto muito de andar pela cidade, em vários pontos em que havia uma concentração de moradores de rua, essa concentração foi intensificada, falando ainda de antes da pandemia, né? Então, o senhor me corrija se eu estiver enganado também, é um problema que já vinha, esse problema da questão da falta de atendimento do morador de rua. Sim, é um problema que se agravou após 2016. Houve um agravamento da situação econômica, social, política, e a população de rua é um sintoma.
é um sintoma dos problemas que nós estamos vivendo, na questão do desemprego, que aumentou, na questão do individualismo também, da intolerância, da incapacidade dos grupos familiares conviverem com pessoas que estão com sofrimento mental, com dificuldade. Muitas vezes a pressão social, a pressão econômica é tanta que causa um sofrimento mental que as pessoas não aguentam a pressão do próprio grupo familiar, do próprio grupo que existem. Por isso que também o número de homens na rua é muito maior do que o número de mulheres. E muitos deles são pais e não conseguem mais manter e ajudar a manter a sua família. E por isso, muitas vezes, eles são colocados em xeque pelo próprio grupo, acabam, para suportar a situação, ingerindo álcool ou alguma outra substância tóxica, e essas pessoas acabam sendo postas fora. O próprio censo mostra que 42% da população em situação de rua foi por causa de conflito com o grupo familiar. Padre Júlio, mais ou menos em setembro, outubro, eu li uma reportagem, não vou me lembrar agora qual foi o veículo de comunicação, mas, enfim, a essência da reportagem me tocou bastante, que era uma família que morava no extremo sul de São Paulo, tinha habitação, né? Mas nessa situação de falta de emprego, de penúria mesmo, achou mais vantajoso morar na rua, no centro de São Paulo, para poder receber donativos, ainda que eventuais, né, donativos, que gastar dinheiro com transporte público para vir do extremo sul de São Paulo ao centro da cidade 5 vezes por semana. O senhor testemunhou casos assim? É muito comum acontecer isso nesse período que nós estamos vivendo? É muito comum. Perdemos o contato com o padre aqui. Não, foi retomado o contato agora. Voltou. Pois não, padre. É muito comum as pessoas terem que fazer uma escolha, ou alimentação ou moradia. De novo perdemos o contato. Vamos tentar retomar? Agora sim. Vamos tentar de novo, padre. Agora sim. O senhor falava que é muito comum essa situação, né? É muito comum, porque ou moradia ou alimentação. As pessoas não conseguem assumir todas as questões. Por isso que é necessário uma ação de proteção social desses grupos. Por exemplo, a renda básica, a bolsa aluguel, a locação social. Existem respostas. Pois não, padre? Oi. Existem respostas que são respostas exequíveis, que são respostas que a política pública já conhece e que podem ser implementadas, aumentadas, como repúblicas, residências terapêuticas e principalmente a locação social. E nós poderíamos implementar com a população de rua a renda básica. Nós teríamos uma grande diminuição de grupos familiares, de mulheres com crianças, de pessoas em situação de desamparo completo que estão pelas ruas da cidade. Então, há formas de diminuirmos esse problema tão sério, essa situação tão dramática em que grande parte dessa população está jogada. Cuidar da questão da saúde mental, do sofrimento mental. Ontem eu conversava com um morador de rua, ele disse, a minha cabeça está aturdida, eu estou confuso, porque são muitos os problemas. Eu falei para ele, se eu te der um papel, você consegue enumerar quais são as questões que você tem que resolver, para que a gente possa ver uma por vez? Ao invés de você pensar tudo de uma vez, não tem saída. Então, as pessoas precisam ser ouvidas, acolhidas. Ontem me surpreendeu também muito um rapaz que, quando estava no café da manhã, ele falou para mim, Padre Júlio, eu vi você lá da cadeia, eu estava preso e vi você falando na televisão. E nós estávamos repartindo uma roupa e ele viu ali uma cueca, pediu, e eu dei cueca para ele e ele disse, faz dias que eu não tenho nenhuma cueca para usar. Olha isso, então, olha isso. São pessoas que são tratadas com muita negligência, com muita indiferença.
Alguns mostram para mim a calça e falam, padre, faz mais de um mês que eu não tiro essa calça. Os que às vezes têm a cueca, eles tomam um banho com a cueca e secam no corpo. Então, são pessoas assim que a vida vai maltratando, negligenciando, e o sofrimento que eles vão acumulando, às vezes não conseguem uma escova de dentes, um creme dental, um sabonete, um sabão para lavar a roupa. Eles ficam impressionados se a gente dá um tubo com álcool em gel para ele poder higienizar, troca a máscara. Então, são pessoas que precisam ser cuidadas sem serem tuteladas, para que elas tenham um mínimo de dignidade. Eu olho para eles, às vezes, os pés tão feridos, tão rachados, e eles me mostram a sandália que eles estão usando, aquela de sandália que a gente chama de dedo, que só tem a metade do pé fica fora. Então, são coisas que vão se acumulando, e quando eu entrego para eles uma sandália nova, eu peço em troca a sandália velha, e eu fiz até um museu. Eles falam para mim, que o seu museu. Eu fiz o museu da sandália. Dos moradores de rua. Às vezes, elas estão seguras por um arame, por um prego, por um clips. Então, se nós não olharmos para eles com atenção, ninguém pergunta para um morador de rua o que você está sentindo, o que você está pensando. A gente só vê quando ele está com raiva, quando ele está descontrolado, ou quando ele está jogado, inanimado, desanimado. Hoje um estava caído no chão, eu cheguei perto, ele abriu os olhos, eu falei, você está bem? Ele falou, eu quero água, padre. E eu fui buscar água para ele, logo se sentou, tomou água, mas além de dessedentar, também a atenção, a pessoa precisa de que alguém fale com ele e que pergunte para ele coisas que são simples. Quem pergunta para um morador de rua se ele está bem? Pouquíssimas pessoas. Exemplo, o padre Júlio Lancelotti, que está conversando conosco. Padre, rapidamente para terminar, para não tomar muito do seu tempo, o senhor já deu até uma parte da resposta que eu queria, que é o que fazer, como ajudar essas pessoas. Da parte do poder público, o senhor já nos deu uma pequena noção, né, com relação à habitação, com relação à limpeza, com relação à moradia, à alimentação e tudo mais. Agora, as pessoas que estão nos ouvindo, pessoas físicas e pessoas jurídicas, cidadãos e cidadãs que estão nos ouvindo ou empresas que estão nos ouvindo. Contato com a Pastoral do Povo da Rua, contato direto com essas pessoas, o que o senhor recomenda? Uma coisa todos podemos fazer, não discriminar, não tratar com crueldade, não ser indiferente, não tratar com hostilidade. Isso todos podemos fazer, e isso já é uma grande coisa, mudar a nossa visão, olhar nos olhos dessas pessoas, mesmo que eles não respondam, não seja hostil, não os trate com indiferença e muito menos com crueldade. E por exemplo, as empresas poderiam nos ajudar, e a gente pede muitas vezes para as empresas, não contrate mais que um, mas contrate um só. Cuide de um, trate de um, não de dois, começa com um só um, você já vai estar fazendo muito. São Paulo tem mais de 30 mil empresas que poderiam contratar só um. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado pela atenção à Band News FM. Parabéns pelo trabalho, que continue por muitos e muitos anos, e até uma próxima oportunidade. Ótimo fim de semana para o senhor, padre. Obrigado, um abraço a todos. Grande abraço.